Não tem o nome de uma pessoa, mas está ligada a muita gente. A Rua da Carreira é quase tão antiga como a cidade do Funchal e é uma das mais históricas e importantes da Madeira. Em pouco menos de 1 quilómetro, há uma miríade de lugares e um sem fim de histórias. Começa no Largo da Igrejinha, mas a numeração das portas não se inicia no número 1. A razão é histórica, porque no passado, a Rua da Carreira iniciava-se junto à Câmara do Funchal, numa parte que hoje constitui a Rua Doutor Câmara Pestana. Por isso, o primeiro ponto de paragem obrigatório é o número 43, dá acesso ao Fotografia Museu Vicentes. O nome Vicente indica várias gerações de fotógrafos. O pioneiro foi Vicente Gomes da Silva, que adquiriu esta casa a 27 de maio de 1865. No passado, o Vicente construiu primeiro um pequeno estúdio entre as duas casas de residência e depois em 1886, 1887, já sob a orientação do filho, Vicente Gomes da Silva Júnior, amplia o antigo estúdio para este, portanto este estúdio que hoje em dia é museu, data dessa época. Além do estúdio fotográfico, a família Vicente tinha uma tipografia, fundição e vendia artigos variados, desde máquinas fotográficas a fogo de artifício. O recheio do espaço foi adquirido pelo Governo Regional em 1979 e o museu abriu portas 3 anos mais tarde. O espólio viria a ser reforçado com coleções de outros fotógrafos, como Postrelos, Carlos Fotógrafo ou Foto Figueiras, e viria a reabrir ao público em 2011. O museu é uma instituição onde estão reunidas imagens que documentam a história da Madeira e de muitos dos seus visitantes ilustres. Vicente Gomes da Silva foi um dos pioneiros da fotografia na Madeira e a família tinha o título de fotógrafos oficiais de diversas casas reais. Como todos os fotógrafos do século XIX, ele era gravador, portanto a primeira carta que nós temos ali, ele é como gravador da Imperatriz do Brasil, viúva de Dom Pedro IV. Que gravou um brasão de armas numa baixela de prata que está na Casa Real, na Suécia. Depois, mais tarde, é que ele fotografa a Sissi. Depois temos o segundo Vicente, o Vicente Júnior, como nós chamamos, é o grande homem da música. O pai era mais escultor, pintor, o fundador era mais escultor, pintor, mais dado às artes. O segundo é bombeiro, músico, e, portanto, é o que fotografa e faz toda a reportagem da visita régia à Madeira em 1901 e, portanto, por isso nós temos a carta régia a intitular Fotógrafo da Casa Real Portuguesa. O número 43 é importante ainda porque no final da década de 1960, um grupo que incluía a jornalista açoriana Maria Mendonça fundou a Sociedade Pátio Livros e Artes e adquiriu parte do edifício à família Vicente, que na altura enfrentava dificuldades por causa da introdução da fotografia a cores. E vende o recheio do estúdio à Sociedade Pátio e aluga o resto do chão à Sociedade Pátio. Aí, por um lado, preserva-se a coleção, por outro lado, é retirado todos os laboratórios, toda a parte da ampliação, as grandes tinas que eram feitas, todas as grandes ampliações de mais de 1 metro no resto do chão, tudo isso é retirado nessa altura e depois manteve-se, portanto, o restaurante Pátio manteve-se, depois passou por outras mãos, até há bem pouco tempo, portanto, até dezembro de 2013. O Pátio
Tornou-se uma referência para as letras e para as artes. Foi palco de tertúlias entre intelectuais ou simples reuniões de amigos que se juntavam à mesa de um café. Num passado não muito distante, a Rua da Carreira era residência de muitas famílias e palco de brincadeiras de muitas crianças, como José Júlio Castro Fernandes, para quem isto era um quintal, literalmente. Olá, Paulo. Isto era realmente uma das zonas em que eu passei parte da minha vida. Até aos 17 anos andei muito por aqui. Primeiro nasci na Rua dos Aranhas, que é ao fim da Rua da Carreira daquele lado. Depois passei com 2 anos de idade para a Rua das Pretas. E aqui na Rua da Carreira tinha o meu pai e o meu avô paterno tinham a Pastelaria Lua. Mais tarde construíram a padaria Pamol. E o meu avô materno, ao lado da Pastelaria Lua, tinha a farmácia Honorato. Portanto, isto no princípio do século XX, entre os anos 20 e até os anos 80, 90, quando a família se desfez dos negócios e tal. Portanto, eu até aos meus 17 anos, a Rua da Carreira era uma rua onde eu passava todos os dias, primeiro porque frequentei a escola primária da Carreira, que era ao fim da rua, nesta rua, do lado esquerdo, a antiga escola da Carreira. E depois, porque vinha ver o avô, o pai. A rua também servia para brincadeiras, algumas delas famosas. Ora bem, estamos a falar dos anos 50 e princípio dos anos 60. Aqui a Rua da Carreira era palco de um grande acontecimento. Por esta época, no Carnaval, a Rua da Carreira era o sítio onde se brincava o Carnaval na Madeira. Pode dizer-se, penso eu, que o início dos festejos de Carnaval foram exatamente nesta zona onde nós estamos, entre o Largo da Igrejinha e aqui a Rua de São Francisco. O que é que se fazia aqui? Eram uns festejos um pouco brutos, porque as pessoas o que faziam era atirar farinha, ovos, água uns aos outros, e era com isto que se divertiam. Então, as pessoas vinham para a Rua da Carreira, enchiam aqui os passeios de um lado e do outro e depois passavam inclusivamente carros com bombas de água, com sacos com água, com sacos de farinha. Inclusivamente aqui a Confeitaria Lua vendia imensos sacos de farinha porque as pessoas iam lá abastecer-se para depois atirar uns aos outros. Vinham as pessoas de gabardine, de guarda-chuva e tal, e divertiam-se, acredita, naquela altura, divertiam-se a tirar sacos de farinha e água uns aos outros, e confetes também, enfim, e outras coisas, mas basicamente a ver quem é que ficava mais sujo de farinha e mais molhado, não é? O Carnaval desenvolvia-se portanto, desde o que é hoje o Largo do Município, que a Rua da Carreira começava ao pé do que é a Câmara Municipal do Funchal, também era um edifício do Conde Carvalhal, e ao lado tinha o Palácio Visconde de Torrebela, que depois é demolido também na década de 40, e começava aí as pessoas a desenrolar até lá acima, à Ponte São João. O Carnaval da Rua da Carreira está entre os mais históricos da ilha. Era o centro para onde confluíam espectadores e foliões. E mesmo após a proibição do uso de máscaras, decidida em 1948, continuou a ser por aqui um ponto de referência. Além do Carnaval, havia movimento todo o ano, pois funcionavam as vertentes comercial e residencial. Havia inclusivamente uma pensão, por cima da farmácia Honorato havia a pensão Marques, onde ficavam, em especial, caixeiros viajantes. Portanto, na altura, o comércio, enfim, não tem nada a ver com o que era hoje, não é? Havia a figura do caixeiro viajante, que era o indivíduo que vinha do continente à Madeira vender os produtos que comercializava, não é? E vinham cá de vez em quando, vinham no barco e ficavam alguns dias na Madeira. A pensão Marques era um sítio central, onde muitos caixeiros viajantes, e não só, também estrangeiros, mas a maior parte eram caixeiros viajantes, viviam ali enquanto estavam no Funchal, e a Rua da Carreira, a partir dos anos 40, começou a ter alguma atividade comercial. Daí que também fosse atrativa para as donas de casa, as pessoas que faziam compras e tal, que vinham e frequentavam aqui a Rua da Carreira. Obviamente não tanto como hoje, que apesar de ser uma rua de passagem, já não tem tanto comércio como tinha na altura, tem muito mais movimento, obviamente, do que tinha naqueles anos. Mas era, atendendo à época, era uma rua que tinha bastante atrativo, porque tinha muitas lojas e tinha gente a vender coisas. Havia as mercearias, havia loja de mobílias, havia toda essa vivência, que havia venda de tipo mercado, tipo verduras também.
tínhamos aqui uma mercearia hoje no Largo da Igrejinha, portanto, tudo isso. Havia uma vivência e era uma rua com pessoas a viverem e a residirem na rua. Portanto, era uma rua comercial, como hoje, pronto, não se pode bem comparar um pouco à Rua Fernando Ornelas. A rua é feita de muitas moradas, que foram residência de figuras históricas. O número 56, por exemplo, tem a ver com a arte. Esta foi a casa onde residiu Alfredo Miguéis, um dos grandes pintores madeirenses do século XX. Neste edifício, entre 1971 e o final dos anos 90, funcionou a Escola de Belas Artes da Madeira, que mais tarde passaria a chamar-se Instituto Superior de Arte e Design, até ser integrado na Universidade da Madeira. Antes de ir para Coimbra, antes dos meus 17 anos, tinha frequentado a Academia de Música e Belas Artes da Madeira, que era lá embaixo, perto, onde é atualmente o centro, aquele centro comercial ali do Infante. Depois, mais tarde, passou a Instituto Superior de Artes Plásticas e veio para a Rua da Carreira, onde eu vim frequentar a minha primeira licenciatura em Artes Plásticas, licenciei-me em Escultura, aqui na Rua da Carreira, no 56, com um grupo fantástico de gente, que fizemos 30 por uma linha, animámos esta cidade, levámos a escola para a rua e aquele polo de atração que era a Escola de Belas Artes, servia para reunir o pessoal que na altura não só tinha, enfim, por características pessoais, alguma criatividade, como tinham, o feitio de animar a cidade e fazer coisas. Fizemos algumas brincadeiras por aí, por esta cidade, nessa época, que ainda hoje recordamos com bastante carinho. Sem andarmos muitos metros, e ainda nesta parte inicial que também já se chamou Rua dos Pintos, fica um outro número de porta que indica um morador ilustre. O romancista português Júlio Diniz residiu no número 90 durante algumas temporadas, nos anos de 1869, 70 e 71. Veio para a Madeira procurar cura para a tuberculose e aqui escreveu grande parte de um dos seus romances, Os Fidalgos da Casa Morisca. Do outro lado está uma estátua do escritor da autoria do escultor Ricardo Velosa, inaugurada a 12 de janeiro de 1995. Este é o local onde a Rua da Carreira é interceptada pela Rua de São Francisco. A partir daqui inicia-se uma zona pedonal. E um facto curioso desta rua é que os dois lados pertencem a freguesias diferentes. Deste lado temos a freguesia da Sé e deste a freguesia de São Pedro. A rua intercepta várias outras ao longo da sua extensão e também esteve dividida em vários segmentos, com diferentes nomes, como Manuel da Grã ou a Rua do Bartolomeu. Este troço, que agora é pedonal, manteve quase sempre a designação de Rua da Carreira. Sem os carros, sobra mais tempo para os peões, para as esplanadas e até para contemplar as fachadas dos edifícios de diferentes épocas, uns mais degradados e outros restaurados recentemente. Também os beirais merecem um olhar. Uns são simples, outros duplos, e ainda há os beirais triplos. Esta diferença traduzia no passado a importância do proprietário das habitações. Uma particularidade desta rua é que praticamente todos os números de porta têm história. São edifícios de várias épocas e muitos foram residência de madeirenses ilustres, como os números 107 e 109, que assinalam a casa onde nasceu e faleceu o tenente-coronel Alberto Artur Sarmento. A vida de Artur Sarmento foi cheia de acontecimentos. Dedicou-se à botânica, à música, foi militar e, acima de tudo, deixou um importante legado à Madeira. Foi aqui que faleceu, a 23 de março de 1953. Muitas destas fachadas servem a uns propósitos diferentes da habitação. São sedes de empresas e até de organizações políticas e institucionais. Por aqui também viveu o conselheiro Manuel José Vieira, advogado, professor e deputado, que durante os anos da Primeira República deu nome a esta rua. Só que a população nunca se habituou à Rua do Dr. Vieira e nunca deixou de se referir à Rua da Carreira, o nome que o cronista Gaspar Frutuoso já referia na sua obra Saudades da Terra, de 1584. O nome exato era Rua da Carreira dos Cavalos e teria a ver com as corridas de cavalos que então se organizavam por aqui. Antes de Gaspar Frutuoso, já a planta do Funchal de 1570, da autoria de Mateus Fernandes, mostra a Rua da Carreira. Os séculos passaram, mas o traçado permaneceu quase sempre o mesmo.
A professora Luísa Andrade, autora de uma tese de mestrado sobre a morfologia da cidade, ajuda-nos a compreender esta rua com poucas construções, que era ainda um dos principais acessos à cidade. A Rua da Carreira era uma rua onde predominava canaviais, hortas e algumas moradias. Aliás, esta é uma particularidade que a cidade do Funchal tinha. Portanto, era uma cidade onde o aspecto rural e o aspecto urbano se confundia, se coexistia. Portanto, as principais ruas da cidade passavam entre os terrenos agrícolas. Portanto, e há até informação de que as pessoas junto à sede do Funchal coexistiam engenhos, as casas dos senhores dos engenhos e ainda os canaviais e as hortas. Portanto, era uma cidade com características distintas e eu julgo que também a aparência desta rua seria muito semelhante. Portanto, iríamos ter as hortas, os canaviais, portanto, conjuntamente com as casas que ao longo dos séculos foram preenchendo a rua. A Rua da Carreira acompanhou a evolução e o crescimento do Funchal. É uma testemunha da evolução da cidade. A importância iria crescer à medida que o tempo ia passando, sobretudo a partir do século XVII. Passa-se de uma época económica, de um ciclo económico do açúcar para o ciclo económico da vinha. Portanto, os senhores das vinhas portanto, querem vir para o Funchal viver, portanto, são pessoas que querem construir as suas moradias no centro da cidade e então, sobretudo, penso que a Rua da Carreira é um exemplo da construção desses edifícios, dessas moradias, que são moradias grandes. Normalmente, nas fachadas, vamos encontrar cantaria lavrada e tem a particularidade de ter varandas com ferro forjado, muito interessantes, algumas que ainda existem. É claro que estas casas, hoje, que aqui estão, muitas são do século XVIII e XIX, mas foram adulteradas ao longo do tempo. Portanto, essas casas tinham ainda outra particularidade, porque era a cresciam em altura através das torres a vista navios. Ora, para que servia a torre a vista navios? Servia exatamente para os moradores poderem observar a entrada e a saída dos barcos no porto. Portanto, podiam assim controlar quando é que entrava ou quando é que saíam os barcos. Vistas da rua, as torres a vista navios agigantam-se na altura dos prédios e destacam-se nas fachadas desta e de outras ruas do Funchal. Mas além da arquitetura, o grande atrativo é a vista que temos quando subimos a uma destas torres. Uma vista não só para o mar, mas também para o resto da cidade. Outra coisa interessante também se pode falar em relação a essas moradias do século XVIII e XIX, portanto, dos senhores da vinha, portanto, é o facto de terem normalmente anexa à casa uma igreja, ou então muitas vezes até propriamente incorporadas, portanto, na moradia. São casas que se poderia dizer da época do Barroco, portanto é uma representação do Barroco, só que o Barroco insular é um Barroco sobretudo do interior das capelas, portanto fora praticamente não é muito visível, mas é representado neste caso pela cantaria trabalhada. Um exemplo deste tipo de construções é a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que foi fundada em 1770 pelo capitão Luís Betancourt de Albuquerque e Freitas. Com a chegada do século XIX, o ciclo económico muda. Nasce o turismo na Madeira e a Rua da Carreira não podia ficar de fora desses novos tempos. No século XIX, a Madeira transforma-se numa estância de turismo terapêutico e chegam à Madeira, portanto, aristocratas, burgueses e também intelectuais, sobretudo britânicos, também há alemães e há outros, até portugueses, e que vêm ocupar, portanto, vêm à procura, no fundo, de cura para a tuberculose. E o certo é que aqui nesta rua existia uma série de hospedarias que eram bem conhecidas e esses estrangeiros, esses visitantes, vinham-se hospedar nesta rua. Portanto, cria-se uma zona atrativa aqui. Além disso, há uma coisa curiosa. Século XIX, portanto, foi em 1803 que aconteceu o grande aluvião aqui na cidade do Funchal, que destruiu praticamente toda a baixa da cidade. Foi quando se construiu as muralhas das ribeiras e reparei-se pela descrição dos muitos estrangeiros que aqui passaram, portanto, a cidade estava degradada e falavam frequentemente que os únicos sítios como mais bem conservados e mais bem frequentados, portanto, se chamavam a atenção de serem bem frequentados, eram exatamente o passeio público, aquela área envolvente e a Rua da Carreira. É interessante ver que há um testemunho de Isabela de França, portanto, é uma inglesa casada com uma madeirense, que deixou um livro que é o jornal de uma viagem à Madeira e a Portugal, onde ela fala não só da Rua da Carreira,
mas também, e diz que, portanto, falam nas casas com os seus jardins com flores que iam até às muralhas da cidade, as antigas muralhas da cidade, e fala ainda, curiosamente, nas portas da cidade. Portanto, ela diz que a cortina da muralha estendia-se entre o Forte do Pico e quase o mar, e que apresentava duas portas na cidade. As portas e a muralha da cidade não resistiram ao século XIX. A Rua da Carreira continuou a crescer em importância e fez parte do grupo inicial de artérias do Funchal que passaram a ter iluminação pública em 1897. Na segunda metade do século XIX e a chegada do turismo terapêutico, a cidade torna-se, sobretudo, uma cidade cosmopolita. Portanto, a influência dos estrangeiros vem trazer uma nova forma de habitar, uma nova forma de vestir. Portanto, as pessoas começam-se a vestir com outras modas. Esta rua continua a ser importante e, aliás, ela é sempre importante, mas a sua importância no século XX nota-se, por exemplo, em 1910, sabe-se que existiam vários corpos consulares, de onde se destaca da França, da Alemanha, da Rússia, da Argentina e do Peru. Na atualidade, continua a haver aqui representação consular do Brasil, no número 215. Um outro número de porta relacionado com a vida consular é o 202. Apesar da degradação do tempo, a fachada e os detalhes da arquitetura com influência morisca permitem ver o estilo de vida sumptuoso de António Giorgi, cônsul de Itália no final do século XIX e um importante homem de negócios da Madeira. Por esta zona também havia cinema. Em 1966 foi inaugurado o Cine João Jardim, neste edifício que hoje serve a outras funções. À medida que avançamos, vamos nos afastando do centro da cidade. Esta é uma zona em que a Rua da Carreira tem mais trânsito, mas é também historicamente uma área onde as propriedades eram maiores, com grandes áreas de terreno em redor das casas. À medida que sobe, a rua fica paredes meias com este grande muro amarelo, por detrás do qual está o cemitério britânico, trazido para aqui no último quartel do século XIX. Por entre construções mais recentes, surge-nos uma nova bifurcação e outra capela. Neste caso, uma das mais antigas da Madeira, que teve muitas configurações e designações ao longo dos séculos. Esta terá sido a segunda capela construída na Madeira, por volta do ano de 1426. Mesmo ao lado, uma outra referência. O número 284 é a casa onde, a 23 de novembro de 1930, nasceu o poeta madeirense Herberto Helder, um dos maiores poetas portugueses de sempre. Apesar da paisagem se ter alterado muito ao longo dos séculos, a Rua da Carreira sempre terminou mais ou menos por aqui, vindo desembocar a uma ponte mais ou menos como esta, que permitia a saída do Funchal. Deste lado, a curva apertada descreve o fim de uma das mais antigas ruas da Madeira.